Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos para continuar a nossa conversa sobre função quadrática e hoje a gente vai aprender a fazer o estudo do sinal dessa função. O que seria isso? Olha, estudar o sinal de uma função nada mais é do que determinar quais são os valores de x que têm imagem positiva, quais valores de x têm imagem negativa e quais valores de x têm imagem nula. Para a gente fazer de forma bem clara o estudo do sinal, o jeito mais fácil é a gente conhecer o gráfico. Quando a gente tem isso em mãos, é muito tranquilo fazer esse estudo de sinal. Portanto, se você não assistiu às nossas aulas anteriores sobre gráfico de uma função, vou deixar o link aqui na descrição. Eu quero que você assista primeiro essas aulas para que não fique perdido na de hoje, combinado? Vamos começar aqui então a fazer o nosso estudo de sinal. Como tarefa, vamos estudar o sinal dessa função, y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Para a gente construir o gráfico, a gente precisa conhecer alguns pontos, especialmente onde a nossa função passa sobre o eixo x, onde ela corta esse eixo, no lugar das raízes, que a gente também chama de zeros da função. Para a gente descobrir isso, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, já coloquei aqui a minha função. Nós temos aqui como coeficientes o a valendo 1, o b valendo menos 3 e o c igual a 2. Aplicando a fórmula de Bhaskara, a gente chega que delta é igual a 1. Lembra da fórmula do delta? B ao quadrado menos 4ac? Substituir as informações, nosso delta 1. O x agora é sempre o oposto de b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Substituir todos os termos, calculei x' e x duas linhas, encontramos como raízes o valor 2 e o valor 1. Vamos organizar isso agora no nosso gráfico. Olha só. Para construir o gráfico, a gente precisa saber se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. Como o meu A é positivo, ele vale 1, a nossa parábola tem concavidade voltada para cima. Eu acabei de descobrir que as raízes, o x' e o x duas linhas, assumem os valores 1 e 2. Portanto, a minha parábola corta o eixo x nesses dois pontos. Tem outras informações que a gente poderia representar como coordenadas do vértice, onde a minha parábola passa sobre o eixo y, mas para fazer o estudo do sinal, esses outros pontos não são necessários. É importante que você se atente à concavidade, se o A é positivo, ela é voltada para cima, se negativo é para baixo, e os pontos onde ela passa sobre o eixo x. Conhecendo essas informações, você já tem todas as ferramentas para fazer o estudo do sinal. Então, vem comigo aqui. O que seria isso? Nós sabemos que quando o x vale 1 e quando o x vale 2, esses pontos estão marcados em cima do eixo. E a gente sabe que a imagem de qualquer ponto marcado em cima do eixo é igual a 0. Portanto, quando o x vale 1 e quando o x vale 2, a função tem imagem nula, ou seja, o valor de y desses pontos é 0. Você poderia identificar isso aqui como ponto 1 para x e 0 para y, e 2 para x e 0 para y. Esses pontinhos aqui, onde a minha parábola passa sobre o eixo x, tem imagem nula, igual a 0. Agora, tem pontos que têm imagem positiva. Por exemplo, aqui, olha, se eu pegar um valor que está depois do 2, suponhamos que seja o 3. Para eu chegar até a minha curva vermelha, eu preciso subir. Eu não sei até que valor eu vou subir, mas eu sei que a imagem desse ponto é um número positivo. Lembra que imagem é a altura, combinado? Se eu pegar um outro valor aqui, olha, que também está depois do 2, para eu chegar até a minha função, eu preciso subir. Esse ponto terá imagem positiva. Da mesma forma, gente, os valores que estão antes do número 1. Se eu pegar aqui, por exemplo, o 0, para eu chegar até a minha parábola, eu vou precisar subir. Esse ponto tem, portanto, uma imagem, uma altura positiva. Se eu pegar um outro valor aqui, para eu chegar até a minha curva, eu preciso subir. Eu não sei qual é a altura, mas eu sei que é um valor positivo. Esses sinaizinhos que você está vendo aqui referem-se à imagem, tá, pessoal? Então, qualquer ponto que esteja antes do 1 e depois do 2 tem imagem positiva, ou seja, o y será maior que 0. Agora, entre essas raízes aqui, pessoal, suponhamos que eu pegue um número bem aqui no meio, 1,5. Para eu chegar até a minha curva vermelha, o que eu tenho que fazer?
descer, não é mesmo? Embora eu não saiba qual é a altura, qual que é a imagem desse pontinho, eu consigo perceber que é um valor negativo. Portanto, quando x é maior que 1 e quando x é menor que 2, quando ele está nesse meio, qualquer ponto tem ali imagem negativa. Isso que a gente acabou de avaliar é o que nós chamamos de estudo de sinal de uma função. Vamos para mais um exemplo? Vamos estudar o sinal dessa função. Y igual a x ao quadrado mais 8x mais 16. Vou calcular o nosso delta utilizando a fórmula b ao quadrado menos 4ac. O delta vale 0. Depois vou calcular as raízes. Sempre que o nosso delta é 0, isso significa que o x' e o x duas linhas terão o mesmo valor. No nosso caso aqui, eles assumem um valor menos 4. Eu não vou me demorar nessa etapa, porque nós temos outras aulas exatamente sobre isso. E o foco hoje é estudo do sinal. Então, vou pular aqui para a parte do nosso gráfico. Coloquei a função para que você se recorde. Como o A tem valor positivo, a concavidade é voltada para cima e ele tem um único ponto de interseção com o eixo x. Como a gente tem uma raiz só, que é o menos 4, então está representado aqui o gráfico da minha função. Lembrando que os outros pontos, onde corta o eixo y, nesse caso eu não vou demarcar para não confundir você. Combinado? Para estudo de sinal, traça a concavidade, avalia se é para cima ou para baixo, e onde corta o eixo x está excelente. Vamos raciocinar aqui. No lugar da raiz, no lugar do x', do x duas linhas, a gente sabe que esse pontinho aqui tem imagem igual a 0. Então, se eu te pergunto qual que é o ponto de interseção com o eixo x, nesse caso aqui é o ponto de coordenadas, menos 4 e 0. Portanto, a raiz sempre tem imagem nula. O y sempre é igual a 0 nesse ponto. Agora, e os outros, Amelice? Vamos interpretar. Se eu pegar um valor que é maior que menos 4, por exemplo, aqui, ó, peguei esse valor, ele é maior, ele está à direita. Para eu chegar até a minha curva, eu preciso subir. Sempre que você pega valores, se para chegar até a parábola você precisa subir, isso significa que a imagem é positiva. Se você precisasse, pega um valor de x qualquer, para você chegar até a parábola, se você precisa descer, então isso significa que a imagem é um número negativo. Vamos nos acostumar com essas ideias aí. Então, olha só, tanto a direita quanto a esquerda do menos 4, para eu chegar até a minha parábola, eu preciso subir. Portanto, qualquer valor diferente do menos 4 terá imagem positiva, o y será maior que 0. Amelice, nesse tipo de gráfico aqui, tem algum valor de x que tem imagem negativa? Não. Perceba que a minha curva vermelha, ela não veio. Aqui a gente tem o 0, não é isso? Perceba que a minha curva, ela não veio para essa parte de baixo. Então, todos os pontos têm imagem positiva, à exceção do menos 4, porque aqui, quando x é menos 4, a imagem é igual a 0. E 0 não é considerado nem positivo nem negativo, ele é neutro. Estamos juntos? Vamos para mais um exemplo, então. Estude o sinal de y igual a menos 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Calculei o delta. O nosso delta é um número negativo. Nós já vimos que quando o delta é um número negativo, a nossa função ela não tem raízes reais. Ok, Amelice, isso significa que não exista gráfico? De jeito nenhum. Existe, é possível traçar o gráfico. O que a gente tem que parar para refletir aqui é que essa parábola não vai passar em cima do eixo x, uma vez que não há raízes. Como é que nós vamos construir o gráfico? Perceba que o A é menos 3, é um número negativo. Portanto, a minha parábola tem concavidade voltada para baixo. Encosta no eixo x? Não, não encosta. A gente já sabe que sempre que o nosso coeficiente b é um número positivo, a nossa parábola passa pelo eixo y enquanto ela está subindo. Discutimos muito isso na nossa aula de construção gráfica. Então, representei aqui um esboço para a minha função em questão. Perceba que quando há raiz, no valor da raiz a imagem é nula. Como aqui não temos raiz, a gente não tem nenhum ponto que tem imagem igual a 0. Perceba também que toda a minha curva em vermelho está na parte de baixo do eixinho x. Se eu pegar esse valor de x aqui, olha, para eu chegar até a minha curva, eu preciso descer.
embora eu não saiba qual que é a altura desse ponto, eu percebo claramente que é um número negativo. Se eu pegar um outro valor de x aqui, por exemplo, para chegar à minha parábola eu preciso descer. Portanto, embora eu não conheça com precisão, eu vejo que a altura desse ponto é negativa. Essa função será negativa para qualquer valor de x. Não existe nenhum ponto cuja altura seja um número positivo. Estamos juntos? Vamos seguir. Vamos estudar o sinal de mais essa função. O A vale menos 2, o B vale menos 5 e o C vale 3. Apliquei a fórmula de Bhaskara, descobri que o delta é 49 e que as nossas raízes são menos 3 e 1/2. Como é que eu vou estudar o sinal agora? Vamos construir o nosso gráfico e marcando nele as raízes que a gente acabou de encontrar. Vai ficar assim, olha. Como o A é um número negativo, menos 2, a concavidade da nossa parábola é voltada para baixo. Ela vai passar no eixo x em 2 pontos distintos, porque nós encontramos 2 raízes reais. Ok, como o meu coeficiente b é menos 5, sempre que o coeficiente b é um número negativo, quando ela passa pelo eixo y, ela já está descendo. Então, atente-se a esses detalhes para que você construa o seu gráfico. Toda vez que nós temos raízes, no valor dessas raízes, aqui, menos 3 e 1/2, a nossa função tem imagem nula. O y é igual a 0. Se eu te pedisse as coordenadas do ponto onde ela passou sobre o eixo x, nós teríamos menos 3 e 0 e 1/2, e 0. Percebe que a imagem, que a altura é nula é igual a 0? Agora, a gente também tem pontos que tem imagem positiva. Qualquer valor que eu pegar que esteja aqui no meio dessas raízes, quando o x é maior que menos 3 e menor que 1/2. Se eu pego esse valor aqui, por exemplo, para eu chegar até a curva, o que eu preciso? Subir ou descer? Subir. Se você precisa subir, é porque esses pontos têm imagem positiva. Agora, se eu pegar um valor de x que está depois de 1/2, suponhamos que eu pegue esse pontinho aqui. Para chegar até a curva vermelha, o que eu preciso? Subir ou descer? Eu preciso descer para encontrar a minha curva. Ok, se eu tenho que descer, eu não sei que valor, qual que é a altura desse ponto, mas eu sei que é um número negativo. Portanto, quando o x é maior que 1/2, a minha função tem imagem negativa. O mesmo acontece com valores que estão antes do menos 3. Qualquer valor que seja menor que o menos 3, olha que está à esquerda dele, para eu chegar até a curva eu preciso descer. Portanto, a minha imagem será negativa. Para a gente terminar a nossa aula sobre estudo de sinal, eu trouxe essa inequação para que seja resolvida. Gente, resolver uma inequação é basicamente fazer o estudo do sinal, mas considerando um recorte em específico. Quando a gente tem uma equação do segundo grau, a gente tem o sinal de igual. Quando a gente tem o símbolo de menor ou maior, a gente tem uma inequação. Mas a forma de resolver é muito parecida. A gente vai igualar a nossa equação a 0, aplicar a fórmula de Bhaskara, calcular delta e encontrar raízes. As raízes dessa inequação aqui são 3 e 1. Eu vou colocar isso aqui no nosso gráfico, como a gente fez anteriormente. Perceba, coloquei as raízes 1 e 3, o meu A é positivo, então a minha parábola tem concavidade voltada para cima. O B é negativo, isso significa que quando ela passa pelo meu eixinho Y, ela está descendo. Enfim, gráfico construído. O que eu quero avaliar aqui? Eu não preciso fazer o estudo do sinal todo. Quando for uma inequação, você vai observar o que está sendo pedido. Lá na minha inequação, eu quero que os termos sejam menor que 0. Quando a gente diz que alguma coisa é menor que 0, isso significa que ela é negativa. Portanto, o meu trabalho aqui é olhar no meu gráfico quais valores de x têm imagem negativa, menor que 0. Qual é o espaço em que a minha curva vermelha está do lado de baixo do eixo x? É esse trajeto aqui, veja, entre as raízes. Qualquer valor de x que eu pegar que esteja entre 1 e 3, para eu chegar até a curva eu preciso descer, portanto a imagem deles é um número negativo. É a resposta para a nossa inequação. Quando x é maior que 1 e menor que 3, a nossa função tem imagem negativa. Posso representar isso aqui utilizando a nossa notação de colchete. Também tem aula no canal sobre isso. Melissa, por que o meu colchete ficou virado para fora?
Porque quando x vale 1 e quando x vale 3, a minha imagem não é negativa, ela é nula, ela é igual a zero. O que eu quero é onde tem imagem negativa. Isso vai acontecer depois do 1 e antes do 3. Por isso que o colchete deles fica virado para fora, tá bom? Caso a minha inequação, ao invés do símbolo de menor, fosse o símbolo de maior, você iria olhar quais os valores de x que têm imagem positiva. Onde que isso acontece? Depois do 3 e antes do 1. Estamos juntos? Eu espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Mas lembre-se, dedicação é fundamental. Com disciplina nos estudos e foco, tenho certeza de que você é plenamente capaz. Um abraço, moçada!